Bom, essa semana vai ter um dia só de trabalho aqui no escritório, porque foram dias bem cheios, o fim do ano está se aproximando, então tem várias coisas que eu e a Flávia precisamos fechar. E eu tirei a parte da tarde agora para fazer pesquisas. E agora que a gente já tem um layout mais ou menos definido para o primeiro ato, né, a ideia é justamente pesquisar referências para poder a gente enriquecer, né, rechear um pouquinho mais esse primeiro ato e dali a gente tirar ideias de continuação. Então eu estou me baseando hoje em dois livros, né? Esse é o Arrive Gauche, que foi um livro que eu encontrei na Bienal por sorte, e ele conta a história desse lugar, né? Rive Gauche, que em português quer dizer a margem esquerda, mas é um bairro, uma região ali em Paris, que reuniu vários intelectuais ali entre as décadas de 30 e 50, então não só artistas e escritores, mas pensadores de um modo geral, e foi uma época bem efervescente, isso é bem mostrado aqui nesse livro, né? É um livro que mostra o cotidiano mesmo dessa época e dessas pessoas. Tem pessoas famosas e tem pessoas que não são tão famosas assim. E é muito interessante isso, né? Fazer esse tipo de pesquisa com base na realidade, né? Em coisas que aconteceram num cenário vivo. Porque nesse caso aqui nós estamos trabalhando com um grupo de personagens e a gente quer que esses personagens tenham características em comum com algumas dessas pessoas que aparecem aqui no livro, né? Então a gente quer um grupo de jovens assim talentosos e questionadores e tudo mais, e a gente está conseguindo tirar boas ideias desse livrinho aqui, né? E o outro que a gente está usando para complementar, esse foi um achado da Flávia, que ela comprou e me deu, né, que é a história da vida privada no Brasil. E é basicamente o cotidiano Brasil colonial, né? Essa história nova não vai se passar no Brasil colonial, a gente está criando um lugar fictício, como a gente sempre faz, mas a gente quer elementos do Brasil colonial no dia a dia, ali na arquitetura e nos objetos usados, e de repente em criação de subtramas, né, para a história. Então a gente está tirando muita coisa daqui. Ambos são livros antigos, né? A gente não sabe se tem publicações recentes deles. Esse aqui a Flávia achou numa feirinha de livros que passou aqui pela cidade. E o outro a gente comprou na Bienal também nesse esquema de sebo, né? Tinha um stand lá trabalhando, funcionando como se fosse um sebo. A gente até falou sobre ele nos vlogs da Bienal. E a gente ainda vai trabalhar muito com esses livrinhos aqui até fechar a história nova. De repente a gente até faz um vídeo falando sobre isso, né? Sobre a importância da referência, como escolher as referências, quais as vantagens e desvantagens de se pesquisar em primeira mão, por que a gente dá preferência a materiais não ficcionais, por que a gente vai se aprofundar ali em pessoas do cotidiano, do dia a dia, não tão conhecidas, e não em celebridades, em personalidades que já foram retratadas em outras obras. Eu e a Flávia, a gente podia discutir isso em vídeo, eu acho que ficaria bem legal. E eu estou fazendo essas pesquisas hoje ao som do novo álbum do Blind Guardian, o Legacy of the Darklands, né, saiu esses dias. Tá bem interessante, isso aqui também era uma outra coisa que valeria um vídeo, né? Esse é um trabalho que levou 20 anos para ficar pronto. Eles começaram a mexer com isso no final dos anos 90, foi mais ou menos a época que eu conheci a banda. Eu fui acompanhando a evolução deles até agora, assim, sempre gostei das mudanças pelas quais a banda passou. Eles saíram de um thrash metal, assim, de uma coisa bem mais rasgada, mais pesada, e eles foram se sofisticando ao longo dos anos, acrescentando vários elementos orquestrais. E nesse trabalho é interessante porque a gente consegue ouvir elementos daquela época, porque o material foi sendo trabalhado ao longo das décadas, né? E só foi fechado agora, segundo o vocalista Hans Kurt, porque eles tiveram contato com um autor que escreveu uma história e eles usaram essa história como prequel para o que eles contam no álbum novo, né? Então as obras meio que se complementam. Eu fiquei até interessado em ler esse livro, vou ver se eu consigo achar. Tá sendo bem tentador também querer fazer um vídeo analisando todas as músicas, né? Existem narrações bem similares ao que eles fizeram no passado, num dos álbuns mais famosos deles. Eu acho que o resultado compensou a espera de 20 anos, né? Quem é fã da banda está esperando esse álbum durante todo esse tempo. E vai ser a minha trilha sonora agora pro final do ano, com certeza. E hoje cedo, de manhãzinho, eu gravei o episódio da semana do Planos em Prática, né? Tô conseguindo dar forma ali ao primeiro ato dessa história, tá ficando bem interessante. Agora eu preciso fazer uma listinha, né? Fazer um checklist ali de coisas que eu preciso mexer na história ainda, lacunas que eu preciso preencher para poder seguir pro segundo ato. E agora também começa a mesma corrida que eu fiz lá um pouquinho antes da Bienal, né? Que eu queria ficar a semana da Bienal sem gravar nada pro canal já com vídeos programados. E agora eu começo a fazer a mesma coisa porque as férias estão se aproximando. E aí eu pretendo parar uma semaninha para descansar e a segunda vai ser exclusivamente para trabalhar na história nova. Vou mergulhar ali, dar um foco total para ver se ela dá uma andada boa nas férias e depois eu vou conciliando com as outras coisas. Mas para isso eu preciso ter 2 vídeos de cada, né? Dos que saem normalmente
por semana no canal. Então a partir da semana que vem eu vou começar a gravar 2 por semana. Então é isso que está acontecendo com nossos projetos essa semana. Na virada dessa semana para outra a gente vai botar o site do podcast no ar. E na semana que vem já tem a gravação do 2º episódio do podcast. E esse Estúdio Vlog fica por aqui. Se você não conhece o canal, toda quarta a gente tem vídeos com dicas de escrita e desenho, comentários sobre cultura, arte e literatura. E aos sábados tem a nossa série de exercícios de escrita criativa, planos em prática. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.